Antes de começar o papo, eu quero falar duas coisas para você, expansionista. No papo de expansão, falamos muito sobre crescimento. E quando falamos de expansão, nada mais importante do que empresas que fazem isso com propósito. Por isso, nós convidamos a CS Group para serem patrocinadoras. Eles sabem e eles compartilharam também dados de pesquisa de quanto as empresas crescem quando elas cuidam bem de pessoas. Esse é o primeiro passo para um negócio crescer com solidez. E por fim, a Panelaço Pet, que está criando oportunidades incríveis para quem deseja realmente fazer parte do mercado em expansão. Eles não apenas produzem produtos de qualidade para os pets, mas agora estão abrindo as portas também e expandindo para novos distribuidores. Crescer é bom, mas crescer juntos é ainda muito melhor. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Meu nome é Demo Oliveira e hoje vocês vão ouvir a história do estagiário de advocacia que fatura milhões de reais. Para isso, você vai ter que ficar até o final desse episódio. Então já compartilhe com as pessoas que precisam conhecer como fazer milhões de uma forma correta e não importa qual a tua profissão atual, sempre dá para gerar mais renda. Então, 3 Cs: curte, comente e compartilhe. E para isso, eu recebo aqui no Papo de Expansão um grande expansionista, o nosso amigo Vitor Damasio. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer, Dema. Feliz de estar aqui no seu podcast, amigo. Legal demais. Tem muita gente que vai assistir esse podcast, tem muita gente que vai ouvir pelo Spotify, eu tenho certeza que tem muita gente que te conhece. Me fala uma coisa, como virou, me conta um pouco da sua história, como você saiu de estagiário de direito a um empresário que é mentor de mentores e faz milhões de reais? Você está pedindo para eu contar uma história de muitos anos em um curto espaço de tempo, mas Isso aí. eu posso resumir. Eu não escolhi o direito, não. Eu venho de uma família tradicional e a minha família me deixou muito livre e à vontade para escolher qualquer faculdade que eu quisesse, desde que fosse direito, engenharia ou medicina, né? Então, não sei se alguém que está escutando em casa passou por alguma coisa parecida, mas eu não exatamente pude escolher. Eu lembro que eu falei que ia fazer filosofia, eu quase apanhei. Eu toco guitarra desde cedo. Nossa, já fui ameaçado de que não posso ser músico, né? Então, eu tinha que escolher direito, engenharia ou medicina. Teus irmãos fizeram isso também? Eu fui o mais velho de todos. Eu tenho outros irmãos. Meu irmão mais velho, abaixo de mim, tem 9 anos de diferença. Por parte de mãe, tem outros por parte de pai. Então, eu era o mais velho ali do rolê, né? Eu tive que escolher antes. E olha, não foi fácil, porque engenharia não ia prestar para mim, porque número não era muito a minha onda. Medicina, eu tenho profunda admiração e talvez se eu tivesse mais coragem, eu teria escolhido, mas não rolou, porque eu pensei, o primeiro cara que morrer na minha frente e a culpa for minha, mesmo que seja ossos do ofício, eu acho que eu ia pirar. Eu entendo que o médico tem que se dessensibilizar com a morte muito cedo, ou ele fica doido, né? Então, eu quis escolher que a morte seguisse algo místico para mim, e eu falei, não vou mexer com isso não. Mas eu me cerco de médicos, né? Minha esposa é médica, meu sogro é médico, meu irmão é médico, minha cunhada é médica, eu adoro médico, admiro médico, mas eu não dei conta, não. Tua esposa é qual especialidade? Intensivista. Só que sobrou o direito, cara. Então, eu sempre fui argumentador, sempre gostei de falar, comunicador. Então, parece que vai fazer sentido, né? Aí eu passei para a UFRJ, me formei no São Bento, passei para a UFRJ. E lá eu falei, eu vou mudar o mundo com direito. Eu não era o que eu queria, mas já que eu estava ali, eu ia fazer valer. No meio da faculdade, eu vi que era aquele mundo que ia acabar me mudando se eu continuasse ali. Então, eu me desapaixonei muito rápido e entendi que aquilo ali não era para mim, não era o meu lugar. Mas eu gosto das coisas com início, meio e fim. E a minha avó falou, faz uma coisa que... uma faculdade séria, né? Palavras dela. E depois você vai perseguir o que você ama, o que você gosta. E eu acho que tua avó é muito sábia. Talvez seja. E ela é sábia por muitas coisas. Não sei se por isso, mas foi muito importante. Tem gente que tenta forçar uma barra, né? Mas, Vitor, os 5 anos de direito na UFRJ foram importantes, não foram? Não. Para mim, não. Eu adoraria atribuir que alguma coisa... Não consigo. A única coisa que eu consigo, talvez, é que na época do direito, essa é uma curiosidade interessante, né? Minha empresa tem uma COO e ela está comigo há 7 anos na empresa, mas eu conheço ela há mais de 15, porque ela foi minha chefe na época do direito. Olha. Na época que eu era estagiário, ela foi a minha chefe. Você foi estagiário lá no Rio? Lá no Rio de Janeiro. Então, foi algo interessante. Talvez a única coisa que eu
trouxe, né? Daquela época. Mas não, eu não gostei da faculdade, cara. Mas eu me formei, passei na prova da ordem, aquela carteirinha vermelha, que eu não sei direito para que serve. Não fazendo um demérito, né, de quem vive isso por propósito e ama a profissão. É importante que tenham advogados. Só eu que não estava no lugar certo. Faz sentido? Entendi, faz. Assim, durante muito tempo, eu segui a cartilha do tipo, se você não fizer faculdade, você vai ficar pobre, etc e tal, e segui o que me ensinaram. Aí você começa a estudar, você começa a ver outras coisas, e aí eu percebi que eu não aprendi tanto na faculdade. Mesma coisa, não me encontrei. Só que aí, eu comecei a estudar educação clássica, com um amigo meu, que inclusive gravei um podcast, chama Guilherme Freire. Ah, que massa. Aí o Guilherme falou assim, Grande filósofo. Vamos pensar de um jeito diferente? A faculdade talvez não vai te formar para o mundo, mas ali você vai conseguir ter pensamentos críticos, vai ter que conversar com pessoas que você não gosta, assistir professores que você não muitas vezes está alinhado, se esforçar a caminhar 5 anos diante de uma liderança que talvez você não se agrade, fazer relacionamento com... Mas você está criando muitos alinhamentos cognitivos que você não tem ideia do que em algum momento isso vai ser bom para a tua vida, mesmo você achando que na prática você nunca vai usar a fórmula de Bhaskara. Ponto. Eu acho que a forma de Bhaskara eu uso mais do que o que eu vi na faculdade de Direito. É mesmo? Então a gente vai talvez concordar em discordar nesse ponto. Excelente. Porque eu tentei, Dema, encontrar alguma coisa, sabe? Eu não encontrei. É mesmo? De verdade. E a minha experiência... Nem uma namorada? Não. O grande lance, cara, é que pra mim não foi assim. Entendi. Mas eu não sou desses caras na internet que fica falando que faculdade não serve pra nada. Pra muita gente serve. Pra mim não foi a coisa. Entendi. Foi um tempo da minha vida que eu aprendi a beber cerveja. Eu não bebia antes e hoje também não bebo, mas naquela época foi isso. Aprendi a jogar tênis de mesa ali, ping-pong, né? Na mecanografia do Dudu. Aprendi a fazer festa. Então, eu não posso dizer, cara, no meu caso, na minha história, na minha experiência, que foi uma coisa que super agregou. Não foi. Entendi. Mas aí você percebeu que não era tua praia e você já mudou. Já mudei, não. Eu fiquei 5 anos, cara. Eu me formei lá e eu tentei gostar. Eu me formei e passei na prova da ordem, cara. Boa. Eu fiz a coisa. Por isso o cartãozinho. Isso, eu tentei dar certo. Eu estagiei na Defensoria Pública, depois eu fui para a Justiça Federal, depois eu fui pro lado negro da Força. Fui para os escritórios privados. É brincadeira, não é lado negro, nada. Mas eu queria olhar tudo e falar, será que algum lugar me cabe? Será que eu me sinto bem? E eu não me senti bem, cara. Aquilo ali não me completou de forma alguma. Não, respeito. E o auge da coisa, e é uma coisa que eu... Se eu disser que a faculdade me completou e que eu me sentia bem, mentira, mas tinha algumas aulas que eu adorava. Eu gostava das aulas de filosofia, que eram no começo da faculdade. Logo depois, a maioria das histórias dos estudantes de Direito, eles não gostavam dos primeiros 1, 2 períodos, e aí quando vem a matéria mesmo, penal, aí gosta. Eu fui o oposto. Ao contrário. No começo, quando era teoria geral do Estado, filosofia, cara, eu gostava. Aí quando veio penal, veio direito mesmo, como eles dizem, cara, eu já não gostei daquele negócio. Mas aí depois de formado... Então, tem uma história aí, né? Depois de ir para trabalhar em escritório, foi ali que eu comecei a ver dinheiro de verdade. Ganhar de verdade. Para mim, na época, né? R$1.000 por mês, para mim aquilo era incrível. Quando eu comecei na defensoria, eu ganhava 0, porque era um estágio não remunerado. Quando eu fui para a Justiça Federal, era R$400, 364, eu já era bem mais. Mas quando eu fui para escritório, cara, eu comecei a ganhar 1.000. E ali começou a mudar a minha vida e ver o que era possível, né? Eu, apesar de ter estudado no Colégio São Bento, que é um excelente colégio do Rio de Janeiro, eu era bolsista. Então, a minha família não tinha condições. Não era uma bolsa 100%, não era uma bolsa integral. Era uma bolsa que a gente ainda tinha que pagar uma parte e a minha família se juntava para pagar. Então, eu venho de um espaço em que os meus amigos tinham resultado financeiro, mas eu não tinha. Então, meus amigos iam para Disney, eu não ia. Meus amigos viajavam, eu não viajava. Então, desde sempre, eu vi pessoas prosperando e eu sabia que se eu tivesse que construir algo, seria pelas minhas próprias mãos ali. Faz sentido? Faz. Então, desde a época do direito ali, eu sempre... Até antes, eu tentava criar alguma receita extra. Eu tentava dar um jeito. Eu fui agiota aos 15 anos. É mesmo? Brincadeiras à parte. Eu era menor de idade, então tá liberado, né? Eu entendia que as pessoas não entendiam direito o lance da grana, do dinheiro. E elas não se organizavam. E eu sempre me organizava. Sabe aquela cartinha de Magic? A gente estava falando do Pedro Quintanilha mais cedo. Ele joga essas cartinhas até hoje. Eu jogava lá atrás. Só que eu não só jogava. Eu comprava e vendia. Então aquilo ali para mim já era um negócio, desde muito cedo. De RPG, né? Isso. E por ter dinheiro comigo, e as outras crianças não tinham, terça e quinta eu fazia inglês na cultura inglesa. E quando chegava lá, o salgado lá, o croissant misto, era R$3,50. E ninguém tinha dinheiro. E eu tinha dinheiro. E as pessoas pediam para mim, Vitor, me empresta R$3,50? Depois da aula, ou seja, daqui a 1h30, 2 horas, sei lá, o meu pai vem e ele te paga.
Eu, tá bom. E aí eu emprestava os R$3,50. Na volta, o pai vinha e pagava. E ainda me dava uma carona. Só que ele me pagava com uma nota de R$5 e falava que eu podia ficar com troco. Faz as contas. Emprestar R$3,50 e pegar 5 horas depois e ainda conseguir uma carona. Cara, isso me parece um excelente negócio. Então, terça e quinta, eu já ia com dinheiro a mais, cara. Contando nos empréstimos que eu ia fazer. Você tem 2 filhas? Eu tenho uma filha de 1 ano. Uma filha. Isabela. Ah, tá bom. Um pouquinho mais velha, você vai ensinar tudo isso para ela, né? Ah, eu acho que muito já vai pela genética ali, mas eu espero poder ensinar, sim. Muito legal. Eu não sei como é que vai ser, porque para mim vai ser um grande desafio, porque a forma que eu cresci foi precisando. E eu já tenho olhado para olhar para isso, porque eu não sei se eu chegaria onde eu cheguei, e a gente pode cortar para esse onde cheguei, só para dar um pouco de contexto para quem ainda estiver escutando a gente, né? Mas a minha filha, se Deus quiser e eu continuar prosperando, ela não vai precisar, né? E eu sei que existem formas de crescer. A forma que eu cresci foi precisando. Eu conheço gente que sem precisar cresceu ainda muito mais. Só que a forma de crescer que eu conheço parte da escassez, parte do não ter, parte do lutar, parte do precisar. Eu levei 30 anos, sei lá quantos anos, para ir na Disney pela primeira vez. A minha filha, com menos de 1 ano, já foi 3 vezes. Então é uma realidade que é diferente demais. Então eu não sei se eu consigo emular ou criar ou passar para ela a mesma coisa que eu vivi. Faz sentido? Faz. Eu vou te dar uma visão minha, complementar à tua. Tudo depende das ambiências. Então, por exemplo, ela foi na Disney com 1 ano, mas talvez ela não andou com príncipes e rainhas ainda. Então, ela não viu uma transformação tão grande organizacional. Então, dentro da tua mentalidade, por da onde você veio, andar na Disney é algo grande. Mas talvez ela seja preparada para fazer algo maior ainda. Amém. Amém. Deus Entendeu? ouça você. Então é bom, porque assim, Deus, Abraão, quando fala assim, esse aqui é a genealogia de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é um Deus que ele trabalha a questão de você fazer coisas para a posteridade. Sim. Legado. A gente perdeu o legado. A gente é assim, o vô fez, aí a mídia fala tanto mentira de que o vô construiu, o filho manteve e o neto destruiu tudo. Porque a gente só vê os exemplos ruins. Os bons, ninguém vê que o vô começou, o filho cresceu e o neto, pum, bombou. Bombou o negócio. Então, as minhas orações é que o meu teto seja o piso das minhas filhas. Isso. E que o teto das minhas filhas seja um piso das minhas netas. Amém. E assim por diante. É porque você tem que dar amplitude de visão. Por Amém. Isso que foi para Disney, não se sinta mal. Dá ela mais visão. Não, eu me sinto zero mal. Eu só não sei qual que vai ser o ambiente. Porque o ambiente que me fez querer foi o não ter. E eu sei que o ambiente que vai fazer ela querer e crescer vai ser outra coisa, vão ser outros estímulos. Sim. Ela vai ter outros desafios. Não menos, nem mais. Só são diferentes. Faz sentido isso ou não? Faz. É e eu não sei como é que é, porque não é o mesmo rolê que eu, não é o mesmo desafio que eu. Eu não sei como é que eu vou mentorar ela nesse processo, porque não foi o que eu vivi. Eu, do meu lado, assim, eu sou humilde, sou vasilha vazia, do tipo, eu sigo os Instagrams dos bons educadores, eu sigo todo o Instagram de empreendedorismo para criança, de como você alinhar a emoção espiritual. Os seus têm quantos anos? Uma tem 5, outra tem 3. São 2 filhos, 3 e 5. Minha esposa é médica também, pediatra. Que massa. E aí ela tá grávida do Joseph. Sério? De 6 meses na barriga já. Parabéns, cara. Então eu quero 5, para falar a verdade. Uau. Só não sei se a velhinha vai aguentar. Mas eu tô com 43, minha esposa tá com 38. Dá tempo, irmão. Dá tempo, vambora, né? irmão. Chuta pro gol, dá tempo, cara. Vamos lá. Beleza. Enquanto Deus entregar, cara. Não é a gente que escolhe, né? Muito bom, muito bom. Continua. Tô gostando muito da Bom, sua história. Cara, eu, na faculdade ainda, sendo estagiário de Direito, encontrei as vendas. Um amigo, na verdade, o amigo de uma amiga minha do pré-vestibular apresentou um cara chamado Daniel. E ele tinha 25 anos e fazia 25 mil. 25 mil era 25 vezes os 1.000, pouco que eu fazia no escritório. E falei, cara, como é que esse cara faz isso? Cara, cheguei lá para ver, adivinha, era uma reunião de apresentação de uma empresa de marketing e vendas diretas. E aí eu olhei aquilo ali e falei, isso é o caminho para eu enriquecer. Aí eu fui, me inscrevi, deu errado, né? Não deu certo, mas me colocou num caminho de buscar conhecimento. Aquilo ali foi uma grande escola para mim. Eu digo que entrar naquele mundo foi a segunda melhor coisa que aconteceu na minha vida. A melhor coisa foi sair daquele mundo ali, né? Mas entrando ali, eu encontrei uma faculdade de vendas, eu encontrei uma faculdade de desenvolvimento pessoal, eu encontrei uma forma de estudar como que eu posso ser melhor, estudar como que a cabeça do outro funciona. E eu comecei a mergulhar nesses livros. Pai Rico, Pai Pobre,
Segredos da Mente Milionária. Muito bom. Esses livros começaram a moldar a minha cabeça lá atrás. Isso foi muito poderoso para mim. Eu não me encontrei ali naquele marketing, mas aquilo me colocou na internet para encontrar um caminho. Legal. Porque lembra que dos meus amigos eu era o menos afortunado, menos abastado? Então eles riam de mim quando eu tentava vender um shampoo de babosa. O pessoal usava apelidos. O pessoal sacaneava mesmo. Eu falei, cara, se eu não consigo ser uma influência entre as pessoas que eu conheço, eu vou ter que encontrar, então, as pessoas que eu não conheço. E a internet foi um caminho para isso. Então, eu encontrei um livro de um cara... Calma aí. É muito legal o que ele falou agora. Repita de novo aí. Se eu não consigo ser uma influência para as pessoas que eu conheço, eu preciso encontrar, então, as pessoas que eu não conheço ainda. E eu vi na internet um caminho para isso. Esse pode ser até o título do episódio, viu? Animal, isso é um ensinamento animal. Muitas vezes a gente não consegue ir com o povo em volta, vamos para outro povo. E às vezes tem a ver com frame. Eu construí um negócio multimilionário. Cara, eu consegui ter muito resultado, graças a Deus, para mim e para os meus clientes. E uma amiga minha da faculdade, lá na época tinha os jogos jurídicos, né? E aí tinha uma camisa da bateria, né? Que tinha o rabugento, né? E eu tinha uma camisa lá furada. Na época da faculdade, eu fui garçom, eu ganhava R$70 na noite, servindo a galera no pub crawl do Rio. Eu já trabalhei no jornal, já vendi jornal no metrô. E às vezes eu chegava na faculdade sujo de jornal. E, cara, uma amiga minha recentemente falou: Damásio, pra mim, você pode ter uma empresa de milhões, mas pra mim você sempre vai ser o Damásio da camisa furada, da bateria rabugenta. E eu olhei pro que ela falou e eu entendo hoje, e tá tudo certo, ela é minha amiga, eu entendo que o que ela falou foi do carinho, foi saber que eu sou aquela mesma pessoa. E ela tá certa, eu sou aquela mesma pessoa, em vários aspectos. Mas, cara, muita coisa eu construí, e se eu tiver num ambiente que continua me vendo daquela forma, talvez eu ficasse para sempre daquela forma. Faz sentido? Faz total. A mesma coisa, vim de uma família simples, né? E eu lembro que eu ia com os amigos meus de infância, e o cara falava assim, cara, o que você tá querendo ler Lair Ribeiro? O que você tá querendo ver Luiz Marins, que eram os caras, né, de... Não é motivação, de neurolinguística da época. Que esse sucesso não ocorre por acaso? Você tá louco? O que é esses VHS que você compra? Ao invés de você sair aqui pro bar, vamos jogar pimbolim, você tá aí vendo o negócio. Perdendo tempo. Perdendo tempo, cara. Mas você acha que vai chegar onde com isso aí? Então eu dou graças a Deus de não ter dado ouvido a esse bando. É um bando. E não é por mal, eles estão fazendo o melhor deles e eu respeito o caminho de cada um. Agora, ninguém que riu de mim lá atrás tá melhor de vida do que eu hoje, né? Muito bom. Excelente. Bom, Só pra vocês saberem, pessoal, o Damásio, antes de começar aqui, cara, o cara tem alunos que ele administra através da mentoria deles que fazem 400 milhões de reais ano. Sabe? Eu falei de um aluno, então são pessoas. Ele não gerou só prosperidade para ele, para a família dele, mas ele gerou prosperidade para o grupo de mentoreados dele. E a gente está falando de não é mais um empreendedor de palco. Ele tem alunos que são extremamente profissionais, que ao invés de ter um negócio tradicional apenas, utiliza a internet para vender, para mentorear, para ser mentor de mentores, faturando 400 milhões de reais ano. Então é algo realmente significativo. E esse foi um cliente e é um ponto fora da curva, né? E até chama atenção e faz as pessoas olharem, mas o que mais me marca é o cara do zero criar um negócio novo e faturar o primeiro milhão. Uau. Porque 400 milhões, cara, abre os olhos de qualquer pessoa. E talvez seja aquela carteirada que faz a pessoa escutar, né? Calma aí que tem alguma coisa aqui. Mas não é a coisa que mais mexe comigo. Muito e vamos bom. ser franco e direto aqui, com ou sem minha ajuda, o cara já estava indo muito bem, obrigado. Ele está no 3º ano lá comigo, mas eu não sou responsável pelo resultado dele. Agora, quando eu consigo ajudar alguém do zero a construir um negócio paralelo ao dele, e esse negócio gera 7 dígitos, os primeiros 7 dígitos, o primeiro 1 milhão, separado do que ele já faz, cara, eu acredito que isso é muito mais replicável, talvez seja menos atraente, né? Talvez encha menos a boca para falar, mas é onde está o meu coração. Por exemplo, o Marani. Cara, o Marani, ele é filho de dono de restaurante, Marcelo Marani. Então, ele nasceu no restaurante. E ele toca lá o restaurante da família, há muitos anos faz isso, do pai passou para ele. Ele criou um portal chamado Portal Donos de Restaurante. E aí ele começou a mentorar as pessoas, ele vendeu lá, na primeira turma ele tinha 3 pessoas. Ele falou, Vitor, eu não vou entregar, para mim não vale a pena. R$3.000, 3 pessoas, cara, eu prefiro só continuar tocando no meu restaurante. Deu errado, vou desistir. Falei, Marani, não faz isso. Onde tem 3, vão ter 30, vão ter 300, vão ter 3.000. E ele entregou. Ele falou, cara, eu vou entregar, mas por você. Porque eu não preciso disso. Falei, justamente por não precisar. Eles precisam, você não precisa. Mas esses 3 precisam. E aí ele vendeu os 3, ele entregou os 3. E onde
nasceram aqueles 3 ali, depois vieram os 30, vieram os 300, vieram os 3 mil. Hoje ele tem um negócio que fatura mais de 10 milhões de reais. Hoje ele está prosperando largamente, muito mais do que com o restaurante dele. Então, ele criou do zero um negócio que é baseado na experiência que ele tem como dono de restaurante. Ensinar outros a ganhar dinheiro. Ensinar outros donos de restaurante a não quebrar, a lucrar, a crescer, a expandir. Uau. Então, hoje ele tem o curso dele, o portal dele, que é barato e acessível para qualquer dono de restaurante. Ele tem a mentoria dele para os restaurantes que querem chegar em 1 milhão ali por mês de faturamento. E ele tem o grupo master dele, que reúne esses donos de restaurante que já faturam 1 milhão mês. Então, ele tem 3 níveis de acesso a ele. É um outro negócio. Ele já tinha um negócio, ele já prosperava, ele já ia bem. Mas ele criou uma outra coisa. E assim como o Marani é no restaurante, a Valkyria é para os fisioterapeutas, a Lirane é para os auriculoterapeutas, o Rafa Livramento é para qualquer outro tipo de terapeuta. Eu tenho o cara do direito, eu tenho o cara da medicina, eu tenho o cara de várias áreas. E você, tem a esteirinha também? Claro. Tem um curso mais barato, Sim. o cara te conhecer. Sim. Aí depois o cara entra numa mentoria, depois ele tem um mastermind. Exato. Eu tenho o Mastermind, que custa 120 mil por ano. Eu tenho o programa de aceleração para o cara fazer o primeiro 1 milhão, custa 60 mil por ano. Eu tenho o programa Vida de Mentor, que é para ele aprender a criar, vender, entregar, escalar mentorias, que custa 30 mil, é um semestre de acompanhamento ali. E para quem não tem capacidade financeira de dar esse passo, eu tenho um programa que é o meu time que toca, que custa 5 mil, que é o Como Começar do Zero. É o cara que quer começar do zero na internet. Não é que ele está do zero na vida, é o cara que está do zero na internet. Então, ele é o advogado que já deu certo e ele quer dar certo na internet. Na internet, ele está do zero. Ele é fisioterapeuta, ele é médico, ele é artista, ele é ilustrador, ele é, sei lá, contador. Mas na internet, ele está do zero. Aí ele pode entrar ali pelo Como Começar do Zero. Pergunta para ti. O mundo pós-pandemia é menos internet, mais presencial? Sim ou não? Explica. Não, o mundo é cada vez mais internet e cada vez mais presencial. O mundo é cada vez mais mundo. O que está acontecendo na minha visão é que ele está cada vez mais intenso. Eu faço hoje mais coisas presenciais e mais coisas online do que lá atrás. O mundo está mais mexido, né? Está mais vivo e está mais intenso. É como eu vejo. A tua esposa é tua cliente? Não é minha cliente, não, cara. Ela é minha sócia na vida, né? Ah, boa. Mas você não quis fazer, tipo, como ensinar... A minha esposa fez uma mentoria. Não na área da medicina, porque ela não exerce mais, mas sim na área de mulheres cristãs. Ela legal. criou um desafio de 21 dias para a mulher se conectar mais com ela mesma e com Deus. Que Fez legal. um desafio de 21 dias para ela se conectar mais. E ali, em cima desse desafio, ela ofereceu uma mentoria de 5 mil reais, que é o mínimo que eu aconselho que alguém cobre, para a mulher se conectar mais perto, né? Quanto tempo? Na mentoria dela, o desafio é de 21 dias. A mentoria, ela fez individual, e eu não lembro quantos encontros eram, se eram 5 ou se eram 10, o quanto tempo. Isso é uma questão muito interessante, cara. A gente está acostumado a pensar em tempo Como se fosse qualidade. como se fosse qualidade. Boa. Por exemplo, o Vida de Mentor... Repita isso de novo. Ó. Outra pérola aqui, segunda pérola, né? Mais um corte, muito bom. Eu acho que teve mais de 2, para quem estiver mais atento aí, né? Mais de 2, né? Mas vamos colocar como segunda pérola. Super pérolas, tá super, bom. Tá bom. Fala de novo. Inclusive, eu posso aqui falar com a galera ali. Se você viu mais pérolas do que o Dema até agora, Vai botando. usa aqui nos comentários, né? Marca aqui, cara, para ele encontrar as pérolas que ele não viu. Ele encontrou 2, talvez você encontre mais, né? Quem sabe, né? Bom, vamos lá, tempo, né? O Vida de Mentor são 5 encontros. Criar, vender, entregar, escalar e a formatura. Esses 5 encontros, eles são ao longo de 9 semanas. É mais ou menos 2 meses ali. E tem gente que na hora de entrar no programa fala, mas 30 mil, só 2 meses, só 9 semanas? Eu falo, olha, não é que 9 semanas, não é que são 5 encontros. São 30 mil para você aprender a criar, vender, entregar e escalar mentorias. Eu posso te ensinar isso ao longo de 2 meses, ou eu posso te enrolar ao longo de 1 ano. Ou 2, se você quiser. O que você prefere? Aí a pessoa na hora fica, calma aí. Entendi. Porque o conteúdo é o mesmo. Eu poderia espaçar em 1 ano, né? Faculdade, não tem faculdade que espaça em 5. Mas se o cara conseguisse fazer não tem supletivo que o cara faz 2 anos em 1. Eu tô te dizendo que nesse programa eu te ensino a criar, vender, entregar e escalar. Você quer resolver esse problema em 1 ano, em 6 meses ou em 9 semanas? Olha a questão do modelo de negócio importante, Damasio. Você está falando, eu tô lembrando da minha filha na escola e eu tô lembrando da minha filha no homeschooling. Eu e minha esposa fazendo homeschooling com elas. Do tipo, pegava os livros, parabéns, cara, estudava, mó trampo. Cara, ela fez 5 anos em 1. Aí. Ela fez 5 anos em 1. Eu não consegui manter, porque é intenso. Ela não fez 5 anos em 1, né?
As pessoas que estão fazendo em 5 anos o que dá para fazer boa. em 1, né? É. Pare e pensa nisso. Porque ela não fez 5 anos. Não, quando você fala que ela fez 5 anos em 1, você ainda tá preso nessa comunicação do tempo. Boa. Só é 5 anos porque a galera fica lerdando a gente. Faz sentido ou não? Total. Ela adorei. fez 1 ano. A E galera nesse 1 fica ano ela fez lerdando esse a tanto gente. de transformação. Cara, uma das coisas que eu ensino pra galera da mentoria é vender a transformação. Se, por exemplo, o que eu ofereço é que o cara faça 1 milhão, é um programa de 1 ano, tudo bem, mas se eu conseguir fazer isso não em 1 ano, mas em 6 meses não é melhor? Ou em 2 meses? Ou em 1 mês não é melhor, como eu já fiz com alguns clientes? Então não é o tempo, é o resultado. Deixa eu compartilhar aqui uma visão contigo. É um diálogo aqui. Tá bom? Eu tenho meus mentoreados. Eu devo ter 50 mentoreados. Eu campanho durante 1 ano. A gente tem 6 encontros presenciais. Tem online? Tem também. Mas eu tento fazer bastante presencial. Tá? Os caras, não, tem custo. Cara, Você gosta? eu gosto. Eu faço os caras sair lá de Manaus para vir para cá. Tem que estar disposto a pisar aqui na terra de Gozen, que é a Goshen Land, né? Tem que estar disposto a vir nessa terra da riqueza aqui, ouvir. Só que eu tenho os clientes de consultoria, que é mais caro. Né? Uma consultoria começa a partir de 120 mil reais, etc. Pode ir até 5 milhões. Imagina se o governo do estado te contrata para você fazer algo. Você não sabe quantas pessoas você tem que contratar, você não tem ideia. Né? Sim. Mas uma coisa muito interessante. Eu percebi algo. Eu percebi que depende da maturidade da empresa, a capacidade intelectual dela absorver e implementar num negócio tradicional, o tempo faz sentido. Então, eu vou não discordar, mas complementar o que você está falando. Tá? Gosto muito de um valor que se chama diplomacia. Então, eu percebi que os clientes nas quais eles acompanham a metodologia de consultoria por 1 ano, acaba tendo mais resultado do que aquele que eu reduzo para 6 meses, ou para 4, ou para 3, porque é complexo, o nível de profundidade é grande, e por mais que eu consiga entregar em 2, ele não consegue viver em 2, então eu coloco 1 ano mesmo para ele caminhar com 1 ano, e eu consigo vender outras coisas nesse 1 ano. Então aí eu falo, cara, posso fazer em 2? Posso. Você vai aplicar? Não vai. O gargalo, no seu caso, é a operação do time e não você. Faz sentido isso? Mas se você encontra 2 clientes no mesmo formato de consultoria, você se entrega da mesma forma para os 2. Só que um, em 1 ano, constrói aquele plano que você propôs. O outro, em 8 meses, consegue e já consegue o resultado. Será que não faz sentido você receber um prêmio desse cara que fez em 8 meses? Afinal, se o que ele quer é o resultado e não o tempo, se você conseguir o mesmo resultado em menos tempo, talvez você possa ter uma cláusula de prêmio por você ter entregue antes. Boa. Só que eu sei que não depende de você, porque você pode ser o mesmo cara para os 2 clientes. Só que um quis ir mais rápido, cara. Faz sentido? Se você coloca não só o tempo, pode ter o tempo, mas não só o tempo, mas algo ali no resultado, você cria a chance do cliente conseguir mais rápido e de você ser mais bem pago, inclusive. Tem uma frase que rege a minha vida. Correr com quem quer correr, andar com quem quer andar, parar com quem quer parar. Pensamento acelerado do Elon Musk, o cara tem que aumentar o pensamento dele. Pronto. Só que tem cliente que quer naquele ritmo e tá tudo bem. Igual sua filha, ela não fez 5 anos em 1. Se ela tivesse no sistema tradicional, ela ia ser obrigada a levar 5, cara. Não é que ela levaria 5. O sistema tá sendo lento para ela. Então você conseguiu fazer ela fazer os 5 em 1. Cara, o cliente é a mesma coisa. Você tem uma proposta de 1 ano, mas às vezes o cliente quer fazer 5 em 1. Deixa ele. Muito bom. Faz sentido? Faz não é uma total. coisa ou outra. Você pode ter os 2. Você pode ter o tempo, até porque você tem que ser pago de novo, mesmo que o cara não realize, né? Mas você pode ter uma taxa de prêmio, que se ele realizou, ele renova antes por mais 1 ano. Faz sentido? E eu vi que você também tem viajado muito para fora, né? Eu vi que você fez Legendário. Legendários, lá em Orlando. Mas você gosta dos Estados Unidos? Pensa em morar lá? Não. Ou é só um... Eu gosto dos Estados Unidos, eu não penso em morar lá. Mas nossa, você falou que eu tenho viajado muito, é engraçado, né? Eu tenho viajado pouco. Perto do que já foi. Quando na época da faculdade eu escolhi o direito, uma das coisas que mais me incomodava ali é que eu sempre sonhei com liberdade financeira, geográfica e de tempo. Boa. Financeira talvez eu conseguisse lá, mas geográfica certamente difícil. não, porque hoje tem negócio de processo digital, porque a pandemia mudou tudo, mas na minha época o direito ele era muito preso à terra. Papel ir lá, dar entrada, né? Ali nunca que eu ia conseguir ter minha liberdade geográfica. E liberdade de tempo, pelo menos pelo que eu via do meu chefe lá, ele trabalhava inclusive mais do que eu. Então, eu sabia que ali eu não ia conseguir. Então, eu construí meu negócio para satisfazer essa minha busca por liberdade. Liberdade financeira, geográfica e de tempo. Então, eu já visitei mais de 50 países. Teve uma época da minha vida que eu fui nômade.
Então, já entreguei mentoria das Maldivas, da Tailândia, do Havaí, da Rússia, em tudo quanto é fuso horário que você possa imaginar. Caramba. Então, eu acho engraçado, porque, sim, em um ano da minha filha, a gente foi 3 vezes para os Estados Unidos, 1 vez para o México. Para muitas pessoas, você tem viajado bastante. É que, para mim, sou eu pegando leve, perto do que já foi, entendeu? Você sabe que isso também é... Você sabe que isso também é também costume, né? Por exemplo, eu viajo tanto. Ano passado eu fiz 50 palestras. Uau. O ano passado eu viajei, cara, tipo assim, 2 vezes por semana, vamos lá. Aí, cara, quando você tá com a tua família, você fala assim, cadê minha casa? Cadê aquele sofá? Onde você vai? O que você vai fazer esse final? Minha esposa falou assim, o que nós vamos fazer esse final de semana? Ficar em casa. Sofá! É muito bom. Isso mudou a minha vida. A Isabela mudou a minha vida. Eu emagreci 20 quilos depois que ela nasceu. Antes dela nascer, já na barriga. Eu fiz as minhas contas, né? Eu tenho 38 anos. E quando ela nasceu, eu tinha 37. Eu acho que eu fui devagar, né? Eu fui lerdo, né? Primeiro filho com 37. E aí eu fiz as contas. E se ela for tão lerda quanto eu e tiver bebê com 37 anos, eu tenho que ter 74 anos para ser avô. Para conhecer meu neto e minha neta. E aí eu olhei em volta, não tem muitas pessoas de 74 anos gordas. Elas morrem antes, né? E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que mudar isso. Então já se foram 20 quilos, graças a Deus. E eu tô nessa porque eu quero ver meus netos, cara. Tô jogando tênis quase todo dia. Muito bom. Tô me cuidando, graças a Deus. Eu tenho um amigo, que lá, ele tá morando em Alphaville. Chama John Freitas. Eu sei quem é o John. E aí ele tem um sócio que é o Cristiano. Ah, eu não conheço. O Cris mora em Alphaville. E aí ele fala assim, tô fazendo esporte, ele faz golfe. Eu não sei se golfe gasta muita... Questionável. Tem gente que fala que até xadrez é esporte. Então eu não vou discutir, né? Cara, é assim, ó. A gente tá indo para a última parte, mas agora eu quero trazer um pouquinho sobre modelagem de negócios. Tá bom. Tem muita gente aqui que escuta a gente, que é empresário, que trabalha dentro de uma empresa, trabalha na Samsung, trabalha em qual empresa for. Muitos aqui são líderes e muitos também entendem bastante digital, né? Eu falo com expansionistas e eu queria que você desse para nós aqui. Eu sei que não tem nenhum as, não tem nenhuma fórmula mágica, mas para quem quer fazer renda abundante ou ter novos patamares no digital, quando eu falo assim no digital, eu sou um advogado, eu sou uma médica, eu sou um corretor de seguros, quero criar e tudo mais. E hoje, o que eu percebo? Ou ele recebe um e-mail dizendo, olha, eu sou um lançador profissional, vem cá que eu vou fazer uma proposta contigo, opção número 1. Opção número 2, ele tem um amigo que conhece um amigo que fala assim, cara, você podia estar ganhando dinheiro no digital, deixa eu te explicar. Ou opção número 3, já fiz, não deu certo o lançamento, já fiz o coisa, não deu certo, etc. Pode ter opção número 4 também, conheço ali o Damasio, conheço o Pedro Quintanilha, faz mentoria com eles que vai dar certo. Mas eu queria que você desse para nós uma mentoria grátis aqui em 5 minutos. Tá. Do tipo assim, para o cara fazer renda, para a empresa atingir novos mercados. Porque, para mim, fazer renda no digital é muito uma cabeça ainda pequena, Damasio. Do tipo, eu sou uma pessoa física, eu estou fazendo renda na minha pessoa física. Eu acho que tudo bem, só que são patamares, tipo assim, de crescimento, sabe? Mas tem gente aqui que já tem um patamar grande, igual você falou. Como que eu atinjo novos públicos? Como que eu atinjo novos mercados? Eu tenho uma franquia física. Como eu uso o digital para eu vender mais e ter uma fonte de receita adicional? Massa. Então, quero pegar esse cara aqui, ó, que é uma fonte de receita adicional. Panelaço Pet, nosso patrocinador, que vende ração de cachorro. Como ter uma renda adicional? Me dá umas dicas para esse empresário. Tá bom. Pode parecer uma bola curva, tudo bem? Claro. Mas vai partir do espaço de eu revelar a minha ignorância em algumas áreas que eu claramente não domino. Com uma certa frequência, mentorados meus me perguntam, Vitor, como é que eu posso escalar? Como é que eu posso expandir através de franquias? Sabe qual é a minha resposta? Eu falo, eu não faço a menor ideia. Eu não tenho franquia, não entendo nada disso. Eu escolhi no marketing digital um nicho específico. Eu escolhi ajudar quem vende cursos e quem vende mentorias, quem vende conhecimento. Dessa forma, se você me pergunta, como que a empresa que vende comida de cachorro, comida de gato, pode expandir? Eu indicaria ela para um outro profissional. Porque, por mais que eu possa tecnicamente saber como fazer isso, não foi para esse público que eu escolhi devotar minha vida. Faz sentido? E o meu trabalho. Agora, uma empresa que vende ração de cachorro e de gato, tem essa história de que o cara tem o pônei que só sabe um truque, né? Só faz aquele um truque. Mas eu fiquei viciado em encontrar oportunidade, e para as empresas pode ser um segundo motor,
em educação. Então, tantas e tantas empresas poderiam aprender com essa empresa. O que eu acredito? Toda empresa poderia ter um segundo braço, um segundo motor de educação, uma escola. Nem que seja para contratar os seus próximos colaboradores ou os próximos franqueados, os próximos mecanismos de expansão. Eu vou falar de um cliente meu, aqui de São Paulo. Acho que faz total sentido o que você está falando. Faz sentido. Só que, é que eu só vejo o mundo por esse viés. Então você só fala de venda de curso de mentoria? Só. Porque é o que eu escolhi. E você não vai encontrar ninguém melhor do que eu. Você pega esse cara aqui, esse cara ele pode ensinar os pet shops a venderem mais. Isso. Ele pode ensinar o dono, O tutor, né? o O dono do pet, como que vive mais. Tem um cliente meu que fez um produto que é o cachorro de 40 anos. Que é o cachorro que vive muito. Isso aqui não é comendo ração, é comendo comida lá diferente. Ele tem uma bigadia dele, né? Que o cachorro tem que comer tal coisa. Então, cada um tem um caminho. Mas, eu vou falar desse meu cliente aqui de São Paulo. É o Jota. Ele é dono da Flor Ateliê Botânico. Você já ouviu falar no Flor Ateliê Botânico? Uma outra pessoa menos treinada pode olhar e chamar de floricultura o que ele tem. Mas se você olhar de perto, é um pedaço de floresta no meio de São Paulo aqui. É mesmo? Flor Ateliê Botânico. É arte o que ele faz. E cobra preço de arte também. Então, ele levou floricultura para um outro nível. Ateliê Botânico. E ele falava, Vitor, as pessoas me copiam, cara. Eu crio uma coisa... E ele cria lá o coquidama, lá, uma bola que tá presa numa linha, só que você não vê, parece que você tá voando uma árvore. Cara, é lindo. Se você olhar, é realmente... Qual que é o Instagram? Encantador. Flor, F-L-O, Ateliê Botânico. Cara, o que ele faz é incrível, tá, Dema? E ele se tornou cliente. E aí ele falou, cara, eu não sei o que eu faço, as pessoas me copiam e tudo mais. Falei, amigo, eles copiam porque é a forma deles de homenagearem você. Se você tivesse um caminho para eles aprenderem com você, eu acredito que isso podia ser uma fonte de receita. Ao invés de criticá-lo, vender para eles. Pronto. E aí o que ele fez? Porque ele falou, cara, eu não quero ficar ensinando floricultura ali, porque eu uso o meu perfil para vender. Eu uso o meu perfil para o cara que gosta das flores, não para quem trabalha com flores. Falei, mas eu tenho certeza que quem trabalha com as flores está seguindo você. E aí eu virei pro Jota e falei, Jota, faz o seguinte, cria uma enquete aí no seu Instagram e pergunta, você está aqui porque você é amante das flores ou porque você é profissional das flores? E ele fez essa enquete, Dema. Muito legal. E nessa enquete dele, só para quem respondeu que é profissional das flores, ele foi no 1 a 1 do direct. Olha que coisa simples, qualquer pessoa pode fazer. Ele foi no 1 a 1 do direct e falou assim, olha, pela primeira vez em tantos anos, a Flor Ateliê Botânico está abrindo vagas para sua mentoria. Lá eu vou ensinar não só a parte técnica das flores, mas também o que envolve a gestão de uma floricultura de sucesso. Na época ele tinha aberto até em Miami e tal. Então ele estava muito hypado e ainda está. É um perfil... É o número 1, né? Até onde eu sei. Então ele se posicionou como alguém que está estendendo a mão. Eu acredito que o mentor é o cara que ele sobe uma montanha, ele olha a outra mais alta, ele vai subir. Só que antes de subir, ele vira as costas e estende a mão para o cara que está alguns passos atrás. Moral da história. Mais de R$1 milhão faturados com a primeira mentoria dele para floriculturas. Sem nenhum post no Instagram falando que ia abrir mentoria. Só com uma enquete, perguntando quem era profissional e fazendo acompanhamento no 1 a 1. Isso está ao alcance de todo mundo fazer. Vai fazer 1 milhão igual ele? Provavelmente não, porque você talvez não tenha esse destaque que ele tem. Ele é o número 1 na área dele e estava servindo uma galera há muitos anos. Teve gente que pagou ele com dinheiro que já acha que é dele, porque já foi de algo que se inspirou nele, já existia gratidão, já existia reciprocidade. Às vezes, 2 clientes meus, eles seguem exatamente o que eu falei. Um tem muito resultado, outro tem um resultado mediano, ou resultado nenhum. Mas qual é a diferença se os 2 seguiram o que eu falei? Um plantou muito e o outro não. Você está falando isso, eu acho que talvez você me dê uma ideia, viu, cara? Porque o que acontece? Muitas vezes eu recebo mensagem assim, Dema, eu tenho uma consultoria em Manaus. Me ajuda a fazer o que você está fazendo? Aí eu falo, cara, não tenho tempo. Aí começou a ser frequente. Eu falei, opa, peraí, deixa eu subir um morro maior e puxar o que está lá embaixo para cima. Claro, escola de consultores. E mais, a gente estava conversando aqui mais cedo. Você tem uma operação muito interessante aqui, são muitas salas. Qual que é o seu gargalo? Time. Pessoas. Então, para você ter mais gente, para poder atender mais clientes, você precisa ter mais squads. Faz sentido? Total. Só que, para contratar um squad, cara, é caro contratar, mais caro ainda treinar. E tem os riscos que envolvem tudo isso e leva tempo. Faz sentido? Total. Vou contar uma história não de um cliente meu, mas de um mentor meu. Você já ouviu falar no Brandon Burchard? Já. Ele é um autor best-seller, para quem não conhece, Brandon Burchard. É só procurar aí, tem vários livros, inclusive em português. O que eu mais gosto é Mensageiro Milionário. Esse é um livro que eu recomendo para todo mundo. Inclusive, eu presenteei o Vini, esse livro. Legal. É um livro que mudou a minha vida, né? E olha o que ele faz. Ele tem uma empresa de coaching. Ele é coach. Ele já trabalhou com grandes nomes dos Estados Unidos, pessoas famosas, políticos, artistas. E ele não dá conta de atender todo mundo. Então, ele criou uma empresa de coaching. Só que o gargalo dele, adivinha? Ele tem leads, né? E ele consegue vender porque ele tem time de vendas. Mas e para entregar isso?
seguindo a metodologia dele. É difícil. Então, contratar, selecionar, recrutar, treinar essas pessoas, sai caro. O que ele fez? Ele inverteu a coisa. Ele criou uma certificação em coaching de alta performance. Ele cobra $10 mil, centenas de pessoas fazem a certificação. Dessas centenas, tipo eu, algumas seguem a vida e aplicam aquilo ali na própria vida e nos seus clientes. Outros simplesmente não têm o tino para vendas, não têm o tino empresarial da coisa. Ele vê que entre os alunos dele, alguns são muito bons em executar o método, mas não têm o drive de empreender, mas que conseguiriam atender os clientes dele. Qual é o nome? Brandon Burchard. Não, o nome do livro? O Mensageiro Milionário. Não precisa comprar não que eu vou te dar. Beleza? Calma, eu quero para amanhã. Eu compro para você para amanhã. Beleza? Vou ler Segura aí. agora. Segue aí. Eu te dou de presente. Vem comigo aqui. Tá. Olha o que o Brandon fez. Ele criou essa certificação e entre os alunos dele que já pagam $10 mil, ou seja, o cara não tem como ser um idiota completo, né? Já é vetado, já é um processo de seleção. O cara pagou $10 mil. Algo na vida dele antes ele fez certo? Ele é apaixonado por coaching, ele entregou com maestria, ele vê o vídeo da pessoa entregando, ele faz o roleplay, só que o cara não tem o drive de vendas, não tem vontade de empreender, mas ele ama treinar outras pessoas. E ele vai e seleciona essas pessoas. Você gostaria de trabalhar comigo? Você pode começar atendendo 3 clientes por mês. Ele manda os clientes. Ele segue ali, vê o NPS e ele criou uma máquina de vender. Muito bom. Então, algo que para a maioria das empresas é um custo, né? Recrutamento, contratação, seleção, treinamento. Cara, é uma fonte de receita multimilionária para ele. Ele inverteu a coisa, ele pensou diferente. Esse expandiu, né? Muito bom. Você sabe que a gente... Eu sei. Você sabe que a gente é... O Pedro Quintanilha tem um aluno dele que foi cliente primeiro do Pedro, vendendo mentoria para psicólogos, se chama Psi do Futuro, que é o Massa. Israel Enajar. A esposa dele tem um podcast mais ouvido do Brasil, mais do que Thiago Brunet. Que chama massa. Psicologia na Prática. Uau. E aí chegou um determinado momento, eu falei, cara, legal, só que eu vou fazer com você uma expansão que é do digital pro físico. Aí a gente fez igualzinho esse cara. Pegamos as mentoreadas melhores dele, tá, que comprava visão, tinha cultura, mas não tinha paciente. Mas é alinhado, né? Criamos um licenciamento, Perfeito. aí ele licencia o modelo, ele gerencia as agendas. Uau. E agora a inteligência artificial está vindo para a terceira fase da expansão dele. Infoproduto, franquia com licenciamento. Maravilhoso. Cara, Maravilhoso. você está falando isso aqui, eu falei, cara, é um modelo bem legal, muito bom. Adorei esse exemplo, mas eu quero o livro mesmo, hein? Vou te dar. Só me dá o endereço que amanhã tá na sua casa. Animal, adorei. Mas como que as pessoas te encontram, Damasio? Quem não te conhece? Olha, a minha casa é o Instagram, @VictorDamasio_oficial. Victor Damasio Oficial. E olha, eu vou fazer uma coisa meio doida. Se você me escrever e falar que veio do Dema, eu vou responder você. Eu sei que falando assim pode ser esquisito, né? Mas eu tenho hoje 400 e poucos mil, menos de 500 mil seguidores. E até hoje sou eu que respondo. Eu tenho um time de mais de 30 pessoas, só que eu faço questão de fazer isso. Em algum momento eu vou desapegar disso. Eu achei que com o nascimento da minha filha eu ia desapegar. Não desapeguei. Eu já até contratei uma pessoa para mandar algumas mensagens padrão e fazer algumas respostas, tipo, cadê o link da tal aula? Alguma coisa assim. Mas eu faço questão de, principalmente em podcast que a pessoa assistiu até o final, eu quero dar uma atenção diferente. Então, se você escrever para mim falando, eu vim do Dema, e a pessoa tá ouvindo no final, passou o quê? Meia hora, 40 minutos com a gente, eu vou responder você pessoalmente. É só me escrever lá em @VictorDamasio_oficial. Ou se quiser ir no meu site, é só entrar em vidadementor.com.br ou victordamasio.com.br. Muito bom. Tenho certeza que você gostou de mais esse episódio, então não fique com conhecimento só para ti. Suba o morro e puxa outros para subir o morro junto com você. Isso aí. Curta, comente e compartilhe com todas as pessoas que também precisam acessar outros níveis. Vitor, muito obrigado, meu irmão. Prazer. Adorei. Foi um Excelente. Você falava, minha mente foi lá na lua, voltou. Escrevi, voltei. Você é um grande cara. Eu peço a Deus que Deus continue te abençoando. Amém. Continue multiplicando os teus negócios, que você continue ajudando pessoas a encontrarem propósitos no pilar educacional, ensinando outros. E enquanto você falava, no meu coração veio assim, o que ele faz? Ele ensina aquilo que Jesus ensinou. Olha que louco. Isso que vinha no meu coração toda hora, para a gente encerrar. Dizendo assim, você imagina, Jesus ensinava as pessoas o que ele fazia. Então, é assim que vive, é assim que eu faço, é desse jeito, é nessa metodologia. Sim. Não é só sim, não existe mais ou menos, é sim, sim, não, não. Peque, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Vocês estão ensinando? Então, agora eu vou te preparar para você ensinar outros. E aí vai vir geração após geração, vocês vão ensinar outros. Então, o maior educador do mundo foi Jesus.
E criou o marketing de afiliados, né? E Porque criou os o 12 marketing de levaram afiliados. além, né? Você vê? E Muito até bom. hoje, cara. É uma iniciativa que só cresce, né? É verdade. Glória a Deus. Muito bom. Pessoal, e o seguinte, aqui na tela tem outras histórias de excelentes expansionistas. Clica e assista e aprenda muito mais. Antes de começar o papo, eu quero falar duas coisas para você expansionista. No papo de expansão, falamos muito sobre crescimento. E quando falamos de expansão, nada mais importante do que empresas que fazem isso com propósito. Por isso, nós convidamos a CS Group para serem patrocinadoras. Eles sabem e eles compartilharam também dados de pesquisa de quanto as empresas crescem quando elas cuidam bem de pessoas. Esse é o primeiro passo para um negócio crescer com solidez. E por fim, a Panelaço Pet, que está criando oportunidades incríveis para quem deseja realmente fazer parte do mercado em expansão. Eles não apenas produzem produtos de qualidade para os pets, mas agora estão abrindo as portas também e expandindo para novos distribuidores. Crescer é bom, mas crescer juntos é ainda muito melhor. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6,